Dando continuidade no nosso CRUD básico, vamos aperfeiçoar aqui o grid, que ainda não tem opções para você excluir, alterar registro, adicionar um registro novo. Foi construído nesse template novo uma forma de você ter regiões de opções e de ações sobre o grid, né? Botões para inserção, caixas de pesquisa, opções. E eu vou mostrar como é que isso é feito agora. Ok? Então, voltando ao nosso exemplo, nós vamos aperfeiçoá-lo um pouco, né? Vou copiar, né? Recortar todo o grid que já está feito e vou colocá-lo dentro de uma estrutura que tem que ser respeitada, nova aqui. Uma estrutura que contém dois divs. Um div chamado, se não me engano, é ações grid, e um outro div chamado grid mesmo. Dentro de grid a gente coloca a tabela, e em ações grid nós podemos colocar âncoras com algumas ações já conhecidas. Por exemplo, novo, pesquisar, opções. Tá vendo? Novo, pesquisar, opções. Tá vendo? Então funciona muito bem. Eu posso até colocar caixas de texto aqui para pesquisar. Realmente fica bem prático. A parte legal disso é que quando a gente vai para celular, ele mantém fixo as ações ali em cima. Então você tem controle, né? Mesmo navegando para baixo no grid, você ainda tem a condição de controlar aqui as ações, né? Não dá para exagerar muito no caso do celular, ok? Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar apenas o botão para inserir uma nova pessoa. Então, vou remover aqui, pesquisar opções da caixa de texto. Aqui a classe, né? Novo e nova, está mapeado, tanto faz. Se colocar novo ou nova, não precisa ficar lembrando. Ok? Nova pessoa. Ok? Então, aqui um botão para adicionar. E agora a gente precisa ter uma coluna a mais de ações. É muito fácil colocar ações no grid. Você coloca uma coluna a mais no TRID, né? Na linha do TRID. E uma coluna a mais nas linhas do tbody, ok? E no tbody você tem que colocar um div class ícones, e aqui dentro você pode colocar âncoras com nomes alterar, excluir, tem alguns valores já pré-definidos. Tá vendo? É interessante que os ícones eles são SVG, então eles não perdem resolução nunca. Depende da sua resolução de tela. No caso de celular, os ícones eles não são muito grandes, mas são um pouquinho maiores para dispositivos móveis, justamente para você poder clicar. Agora que nós já temos os ícones da consulta, nós podemos começar a construir o formulário. Alguns desenvolvedores gostam bastante de construir casos de uso contendo formulário de cadastro na mesma tela que a pesquisa. Isso daí funciona bem quando o formulário é muito pequeno, né? Em que os campos do formulário não vão tomar muito espaço da tela. E como as aplicações tendem a crescer em complexidade, é muito comum que esses casos de uso acabem se tornando bem difíceis de manipular, de fazer alterações, faltando espaço. Isso já acontecia em aplicações que eram exclusivamente desktop. Em aplicações que funcionam para celular, então, isso vai se tornar muito mais grave. Então, eu não recomendo a construção desse tipo de caso de uso. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou construir o formulário numa página separada de index.php. Eu costumo criar a página com o nome no singular do caso de uso que eu estou trabalhando. Então, se eu estou no cadastro de pessoas, eu vou criar um controller chamado pessoa. E ele vai ter a responsabilidade de apresentar o formulário tanto para inserção quanto para a alteração do cadastro. Então, vou fazer isso agora. Vou copiar esses 4 arquivos
com o nome pessoa, cada um deles, né, respectivamente. Agora eu faço as alterações necessárias em cada um dos 4, né? O controller não acessa mais o modelo dessa forma e acessa e carrega a view pessoa HTML. JavaScript vazio, CSS vazio, e a view ela pode ser zerada aqui no seu conteúdo. A gente vai começar a fazer um formulário do zero, e o CSS e o JS de pessoa devem apontar para pessoa CSS, pessoa JavaScript. Para que a navegação funcione, vou fazer com que um nova aqui aponte para pessoa.php. Vai estar certo. Vamos construir um formulário então. A estrutura é a seguinte: você cria um div chamado container, e dentro dele você vai poder colocar vários divs que vão ser encaixados de forma fluida dentro desse container. Posso colocar um div aqui, e aqui dentro eu posso colocar meu formulário. Observa que não é um form, é um div class form. Nós não precisamos de form, ok? A gente vai fazer tudo por Ajax, não precisamos de formulários. Idealmente aqui deve ser colocado um div class form, ok? Então dentro de um formulário você pode colocar aqui um div chamado campus. Dentro de cada div campus você pode ter um ou mais campos representado pela class campo, e dentro de cada campo você deve ter 3 divs, um chamado rótulo, outro controle, e um terceiro chamado mensagem. Então essa estrutura precisa ser respeitada, ok? Div form, div class campus, campo, e dentro de campo rótulo, controle e mensagem. Se vocês respeitarem isso daqui, vocês vão ganhar bastantes recursos de automatização da aplicação, ok? Dentro do rótulo, geralmente a gente coloca um label, né? Um label, por exemplo, aqui no primeiro campo eu vou colocar nome. Dentro do controle a gente coloca o controle, né? A caixa de texto, o textiário, o select, o checkbox. No caso, o nome vai ser uma caixa de texto normal, e a mensagem é uma região que você pode colocar um hint para o usuário, por exemplo. Certo? Vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Rótulo, caixa e a mensagem. Esses 3 elementos precisam existir, ok? Dentro desse pré-projeto, a mensagem ela tem uma função muito especial, tá? Ela vai poder apresentar mensagens específicas do campo, ou dicas, né? Que é o caso aqui que a gente está estaticamente colocando na mensagem. Então, procurem respeitar essa estrutura, ok? Bom, dentro aqui dos divs, dentro dos containers, né, que são esses caras aqui, você tem a opção. Vamos ver o tamanho desse cara aqui, só para a gente entender. Ele tem esse tamanho no desktop, né, aproximadamente 50% da tela. Mas você tem outras opções. Você pode colocar uma class para ele de P, de pequeno, fica menor. M, que acho que é a padrão que já estava. E G, de grande. Ok? Então ele ocupa a totalidade aí. Ok? O pré-projeto, ele é inteligente a ponto de não fazer besteiras quando você joga isso para tablet, né? Ele vai respeitar celular e tablet adequadamente com essas classes aqui, M, P e G. Ok?
Que isso aqui geralmente tem sentido para desktop. Para celular não faz a menor diferença, por exemplo. Porque ocupar metade de uma tela de celular é brincadeira, né? Não existe isso. Vamos ver um pouquinho mais sobre as possibilidades aqui de junção de formulários e containers. Você pode colocar mais campos, né? À vontade. Funciona muito bem. E você pode até encaixar os elementos do container, mais de um elemento no container, né? Aqui tem um elemento M, né? Eu posso colocar mais um elemento M. Ok, vou fazer uma cópia aqui. E aí ele vai encaixar lado a lado aqui, no caso do M, né, que ocupa 50% do tamanho, lado a lado, tá vendo? No caso do tablet celular, no caso do tablet ele ainda vai respeitar 50%, no celular ele vai jogar um embaixo do outro, sem problemas. Então é bem fluido, bem fácil de você trabalhar. Então você, com esses recursos, você acaba sendo capaz de aproveitar o espaço que a gente tem em desktop e não quebrar no caso de celular e tablet, ok? A gente pode até brincar e combinar aqui outros tamanhos, né? Um P e um M. No caso do desktop, o P vai ser 1/3 do tamanho e o M, acredito que metade do tamanho, alguma coisa assim. Ok? Vocês podem combinar. Ah, mas e se eu colocar mais elementos? Você pode colocar mais elementos sem problema. Mesmo em desktop. Vir aqui e colocar mais um M aqui. Ele joga para a linha de baixo. Então é bem fluido, ok? E se for o caso, ele vai rolando a tela para baixo também. Então é bem difícil vocês errarem se utilizarem essa estrutura de containers, tá? Container com os seus divs P, M ou G. Vocês podem combinar isso e colocar os seus formulários ali dentro, né? Os seus formulários ali dentro, sem problema nenhum. Okay? Não existe tanta flexibilidade quanto num gerenciador de um framework de templates, né? Como por exemplo o Bootstrap. Porém, se algo mais especializado for necessário, a MediaQuery está aí o tempo inteiro para ajudar a gente, tá? Eu mesmo costumo utilizar a MediaQuery o tempo inteiro aqui para resolver meus problemas particulares. Não pensem em vocês que não conhecer design responsivo é suficiente para desenvolver uma aplicação responsiva. Vocês precisam conhecer os conceitos, mesmo que vocês utilizem algum framework de front-end aí. Não tem como fugir disso. Okay? Então eu vou voltar aqui. Deixar aqui um container com M mesmo. Okay? Vou remover os campos adicionais aqui e colocar o segundo campo, que é o nome, acho que é o nascimento, né? Perfeito. Um dos recursos mais legais desse pré-projeto é a capacidade que ele tem de automaticamente fazer as validações mais corriqueiras que um cadastro comum tem, que é validação de formato e validação de obrigatoriedade. Então isso já faz parte do pré-projeto e ajuda bastante. E é muito simples de utilizar. Por exemplo, o campo de data, eu gostaria muito de que ele formatasse a data, acusasse o erro, caso o campo seja informado de forma errada, né? Então basta você vir aqui e colocar class data. Isso é o suficiente para que o próprio engine do framework ele adicione aqui um ícone de calendário, coloca no caso do desktop e tablet o tamanho adequado para a data e já coloca um calendário para você. Isso aqui é bem bacana. Você não precisa fazer absolutamente nada. Mesmo que vocês tenham peças de HTML que são colocadas por Ajax depois do carregamento inicial, o engine trata de construir essas validações para vocês. Então, ele não só valida, como constrói eventualmente campos com alguma utilidade. Nesse caso aqui, ele colocou um calendário, ok?
Okay? Funciona muito bem. Se você pode, no caso do desktop, digitar, tá? Digita o dia, ele preenche com o mês e com o ano. Você digita o dia e o mês, ele preenche com o ano. Se você colocar o dia, o mês e o ano, ele valida tudo, né? Valida tudo. Vocês podem digitar sem barras, né? Colocando 2 caracteres para o mês e para o dia. Mas vocês também podem utilizar barra também. Então ele valida tudo isso daí. Digitou alguma coisa errada, o sistema acusa, coloca na região da mensagem um erro apropriado. Então essa é uma das utilidades da região da mensagem, ok? Caso você informe corretamente a data, o hint volta a funcionar. Então ele controla tudo isso internamente para você, bem bacana. Uma curiosidade bem interessante desse calendário é que ele é flutuante no desktop, o que permite com que o usuário ainda digite a data, caso ele queira, mas ele não é flutuante quando você vai para tablet e celular. Ele se transforma num modal que obriga o usuário a informar a data com o dedo, né? Sem usar o teclado, né? Usar direto na tela. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é facilitar pro usuário nos dispositivos móveis, tá? Isso aqui é um recurso que ele realmente ele consegue se adaptar e se comportar da forma adequada ali, dependendo do dispositivo. Eu particularmente não consegui encontrar isso na internet. Mesmo esses plugins de jQuery aí, né, não tem isso daí, é bem bacana. Um outro recurso bem interessante desse calendário é que no caso de dispositivos móveis, quando você clica no botão voltar, ele fecha sozinho. Okay? O botão voltar no celular ou no tablet, ele costuma fazer com que um determinado modal feche numa aplicação normal, né? Quando você está no navegador, o botão voltar do Android, por exemplo, ele funciona como voltar do navegador, ok? E o pré-projeto ele já tem recursos, né, baterias ali para permitir com que isso aconteça sem que você tenha que se preocupar com isso, ok? Sem quebrar a navegação do usuário, tá? Utilizar isso para qualquer caso de uso, né, para coisas personalizadas, não é material desse escopo agora, né? Não é matéria para esse escopo que eu estou trabalhando agora, mas futuramente provavelmente mais vídeos serão criados. Voltando aqui aos tipos de dados que podem ser formatados nesse template amarelo, tá? Existe um template azul clássico, mais moderno, por incrível que pareça, que tem mais validações. Quais são os formatos possíveis? Deixa eu ver aqui, ver do formulário. .js. Os formatos possíveis são nome, e-mail, data, hora, CPF, telefone e CEP. Ok? O TextEra tem uma coisa bacana que ele pode contar os caracteres ali restantes. Então isso é bem bacana. No caso do nome, né, o nome não é na verdade um validador, né? Ele é só um formatador aí para ficar mais adequada à visualização de nomes, né? Então eu vou colocar um formato nome aqui também. Fechar o index aqui. Vou colocar aqui nome. Class. Opa. Class control, fiz no lugar errado. Class nome. O que ele faz aqui, né? Então se eu venho aqui e digito João, do tab não, do Enter, ele coloca em maiúsculas para mim. Deixa eu colocar isso aqui no desktop. João, coloque em maiúsculas. Ok? Se muitos espaços forem colocados entre as palavras, ele remove os espaços excessivos e coloca um só. Então, é só isso que o nome faz. Bom, eu havia dito que as validações mais básicas já são feitas pelo framework. A gente viu o primeiro tipo de validação, que é a validação de formato. No caso da data, por exemplo, se digitou um formato de data errado, ele vai acusar. Vai funcionar para CEP, CPF e mais alguns formatos ali que eu apontei agora há pouco. A formatação, né, a validação ocorre imediatamente depois de você sair do campo, ok?
E aí, esse recurso faz? Ele transforma o campo em vermelho, coloca uma mensagem vermelha adequada na região da mensagem e o formulário está pronto para não ser enviado. Esse formulário não seria enviado se nós utilizássemos aí os recursos padrão do framework, ok? Ele só pode ser enviado se um formato adequado tiver sido informado para cada um dos campos ali, ou pelo menos deixado em branco, sem nenhum erro, ok? Então, a validação de formato ocorre ao sair dos campos, ok? O segundo formato de validação é a validação de obrigatoriedade dos campos. Isso não acontece quando você sai dos campos. É irritante quando você é obrigado a preencher um campo e é obrigado a focar nele ao sair do campo, né? É horrível, né? Então a validação ocorre só num evento específico executado pelo usuário. Geralmente a hora que ele aperta um botão salvar, por exemplo. Então vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui o botão para salvar os controles e vamos continuar entendendo como é que funcionam as validações de formulário, okay? Voltando ali no meu pequeno formulário, vou colocar aqui dentro do form um div chamado botões e dentro dele um div chamado botão escrito salvar. Que bacana. É um link, né? Um href chamado botão, olha aqui. Ele alinha à direita os botões no formulário, certo? Caso o botão seja importante, você pode chamá-lo de botão principal. Se eu não me engano, é assim que se escreve. Aí ele fica azul. E aí os botões normais, você pode tirar o principal. Ok? Ok. Não costumo limpar campos, né? Acho um botão totalmente desnecessário. Vou deixar só o botão salvar aqui. Bom, vou colocar aqui no clique esse cara uma função salva, né? Então vai ser o primeiro código JavaScript que nós vamos construir aqui na nossa série aí de cadastro básico, né? Muita coisa é automática, mas muita coisa também vai ser personalizada. Então eu coloquei no clique salva e vou definir salva aqui no JavaScript dessa view. Para que você acione a validação de obrigatoriedade e de formatos do formulário, basta você chamar formulário.valida e passar como parâmetro algum elemento HTML que tenha toda a estrutura que você deseja validar. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o container, por exemplo, pode ser esse form, qualquer um desses caras. Você pode dar um ID para o agrupamento geral de campos que você queira validar. A parte legal é que você não precisa validar campo por campo, né? Só passar o agrupamento que o framework faz o resto, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nesse DivClass container, um ID e vou chamar de formulário, tá? E aí eu vou passar a referência desse elemento HTML, ok? Então, o que é esse objeto formulário? Esse objeto formulário é um objeto global do pré-projeto e tem como função fazer essas validações e mais algumas coisas referentes a formulário, ok? Por enquanto a gente vai conhecer o método valida, que recebe um elemento HTML. O que ele faz quando você executa esse cara? Ele vai procurar por todas as caixas de texto contidas neste elemento HTML e vai procurar por erros, né? Por alguma caixa que esteja com erro em vermelhinho, ou alguma caixa que tenha required e não está preenchida. É isso que ele faz. Caso ele encontre algum desses problemas, ele vai disparar uma exceção, ele vai parar a execução, como se fosse um erro mesmo, ok? Então, se eu colocar esse cara aqui e mandar executar, vamos ver o que acontece. Aqui apareceu um erro. Ó, salva is not defined. Ô, Luiz Fernando, guide. Ctrl F5. Ok, faltou limpar. Ó, formulário com erros, olha o que ele faz. Ó. Ele dispara um erro, não prossegue a execução e aponta para os campos obrigatórios uma corzinha amarela indicando que eles deveriam ser preenchidos. Então, o usuário vai acabar se acostumando com isso e vai compreender de maneira bem simples quando que ele precisa preencher e quando que ele precisa corrigir. Ok? Se, por exemplo, eu vier aqui e tirar o required desse cara,
executar de novo, ele vai apontar só esse cara, formulário com erro. Inclusive ele concorda a mensagem no singular ou plural, dependendo de quantos erros ele encontrar. Ok? Bom, só que eu não quero mostrar esse erro aqui, evidentemente, não é assim que deve funcionar, né? Só para que vocês saibam que esse valida dispara uma exceção, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, um alert, ok, esse alert não vai ser executado, não vai chegar a tempo aqui, dispara uma exceção antes. Agora se eu preencho os campos todos, o alert é executado, ok? Então esse formulário valida realmente é feito para disparar uma exceção. Então como é que a gente trata isso? É só você envolver um try catch. E no catch você trata adequadamente. Geralmente a gente usa esse objeto global também do pré-projeto, tá? Formulário e alerta são do pré-projeto, ok? E eu uso aqui o método erro, né? Passo a mensagem e quantos segundos eu quero que ele fique mostrando. É o suficiente. Então vamos ver o que esse alerta faz aqui. Lá, formulário com erros, ó, bem bacana, um alerta flutuante, não empurra o formulário para baixo, né? Funciona muito bem. Quando você clica no X ele fecha, ou ele fecha quando o tempo que foi programado para que ele fechasse se esgote. Então é bem bacana isso daí, né? Se eu vier aqui preencher tudo, nada acontece porque eu removi aqui, né? Vou dar um alert, ok. Então com isso, validação básica de campos e validação de obrigatoriedade, e se um formulário está adequado para o tratamento dele, para o envio, tudo interno no pré-projeto. Exceto que você tem que na validação final aqui, criar uma função que usa formulário valida. Então está bem fácil. Então você pode ter lá 80 campos com diferentes tipos de dados e dezenas deles obrigatórios. Vocês não precisam mais se preocupar com isso. O pré-projeto cuida disso para você. Então isso é bem bacana mesmo, tá? A ideia é que outros tipos de formato surjam e nós vamos colocando em versões futuras, né? Como por exemplo o calendário. O Data ele criou um calendário aqui. A gente pode começar a idealizar nessa mesma sintaxe outras coisas, como por exemplo matrícula. Aí o cara já abriu um modalzinho para que vocês procure a matrícula e pegue um funcionário, e por aí vai, né? Realmente as possibilidades são muito interessantes. Para finalizar, pode ser que vocês precisem fazer validações personalizadas antes do envio a Ajax aqui. Vocês podem, o lugar é aqui, exatamente onde está essa linha, depois da validação básica, né, a ritualística, né, formatos e validação de obrigatoriedade. Você pode vir aqui e colocar uma validação mais específica. Por exemplo, eu não quero nome com menos de 3 caracteres, ok? Então eu vou fazer um teste aqui. If id.nome.value.length menor que 3, eu disparo uma exceção. É bem legal isso, né? Porque como isso aqui já está envolvido no try catch, vai cair no catch, vai dar o alerta, então fica bem fácil de entender. Então nome deve conter ao menos 3 caracteres. Eu não gosto muito de ficar apontando onde está o erro, né? Mas é possível fazer isso, ok? Deixa eu primeiro testar isso aqui. Opa, já sei o que é. O nome não tem o ID nome. Vou colocar um ID aqui. Vou colocar aqui. ID nome. E um ID nascimento, por exemplo. Eu venho aqui, recarrego. Digitei 2 caracteres. Ele acusa ali e não executa o resto do código. Que no caso não tem nada por enquanto, mas poderia ter um ok. Que eu insisto em deletar ainda. Então, aqui, ok. Aqui não ok, né? Como é que eu acuso especificamente o erro num determinado
ponto do formulário, né? Como em vez de mostrar aqui no topo, que eu não vejo nenhum problema nisso, mas já tem recurso para isso. Basta você vir aqui e usar formulário ponto escreve mensagem, ou seja, o segundo método que esse objeto formulário tem, né? Que ele recebe um elemento que você quer apontar a mensagem e se é erro ou não. Então é muito simples, né? Primeiro campo é o elemento. Eu aponto para a caixa do controle que está ali, né? Então não preciso apontar para a mensagem aqui, não. Eu aponto para a caixa de texto, que a gente está mais acostumado a utilizar as caixas. O próprio framework ele se encarrega de colocar as mensagens no ponto certo. Então você coloca assim, o campo que você quer que a mensagem apareça, a mensagem, por exemplo, eu quero que seja essa mensagem aqui. E, por fim, se é erro ou não, tá? True ou false. Então é um erro, eu quero que apareça a mensagem, então vamos ver o que acontece. Só que aí nesse caso eu tenho que dar um return. Não posso permitir a execução continuar. Então vem aqui, coloca a data. Ele aponta no local exato aqui, tá vendo? Ok. Então, caso contrário, né? Caso ele não tenha esse tipo de problema, eu posso colocar aqui remove erro. Isso é muito importante antes de prosseguir. Ok. Talvez eu tenha que colocar aqui antes da validação. Acho que é isso. Aqui coloco, preencho, deu ok, porque não tem mais o erro. Ok. Por que eu pus o remove erro antes do valida? Porque eu preciso remover possíveis mensagens de erro de um clique anterior antes da validação, porque a validação vai pegar o erro do evento anterior, então eu tenho que limpar, ok? Então é um pouquinho mais complicado, mas vocês conseguem colocar mensagens aí no local exato, tá? Não gosto muito, então vou tirá-las daqui. Acho bem mais prático. Disparar a exceção. Ok? Bom, esse vídeo cobriu as principais validações de formulário e acredito que tenha sido bastante esclarecedor aí, ok? Vamos construir mais validadores e essa técnica é bem prática, bem fácil. Vocês não precisam ficar se preocupando o tempo inteiro com a lógica necessária para que mensagens apareçam, para que validações aconteçam, e vocês se concentram a maior parte do tempo descrevendo o conteúdo do seu formulário e programando especificidades que você eventualmente precisar, mas as básicas o framework cuida disso para você, ok? Então a continuação lógica aqui desse trabalho seria colocar uma função Ajax aqui que envia os dados para o servidor persistir no banco, mas o vídeo está muito longo e eu vou falar isso na próxima parte.